Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para falar sobre a Carla Zambelli. Isso mesmo, meus amigos. A gente vem aqui há alguns dias já dizendo para vocês que a Carla Zambelli está para ser presa, está para ir para o Chilindró, só que muita gente duvidava, porque ela conseguiu sair do Brasil através da Argentina, foi para os Estados Unidos da América, depois foi para a Itália e detalhe, tudo isso fazendo quase que em real time, gravando um vídeo dizendo que estava aqui, eu estou aqui nos Estados Unidos, aqui eu sou intocável, daqui eu vou para a Itália, lá eu sou mais intocável ainda, porque eu tenho a minha cidadania italiana e lá na Europa eu não posso ser tocada. Só que esqueceram de avisar para Carla Zambelli que não era bem assim que a banda tocava. Inclusive, se eu fosse alguém próximo da Carla Zambelli, eu teria pedido para ela ficar no próprio Estados Unidos. Seria muito mais fácil ela ter um acolhimento supostamente lá, ter uma dificuldade maior de ser enviada de lá para cá do que na Itália. Tanto que toda a operação para incluir o nome dela no sistema de difusão vermelha da Interpol, para que ela fosse presa ao chegar em qualquer país que seja membro da Interpol, foi feito de forma rápida. Só que até nisso a Carla Zambelli deu sorte. Por quê? Ela chegou na Itália em um determinado dia, em um determinado horário, se não me falha a memória, por volta das 11 horas da manhã. Ela chegou em Roma. E o nome dela só foi incluído no sistema da Interpol para que ela fosse presa na chamada difusão vermelha da Interpol, como a gente chama, a partir das 12h45 aproximadamente. Tanto que a própria Polícia Federal brasileira, em uma operação conjunta com a polícia italiana, estava lá aguardando a Zambelli, mas como o nome dela ainda não estava na lista de difusão vermelha da Interpol, ela não pôde ser presa. Aí o que aconteceu? Tanto a autoridade brasileira quanto a autoridades italianas passaram a fazer o monitoramento da muito em breve presa e já ex-deputada federal Carla Zambelli. E é o que aconteceu. Na sexta-feira passada, o embaixador do Brasil na Itália, o Renato Mosca, deu uma entrevista ao Estúdio Rio, lá da Globo News, dizendo que a Carla Zambelli poderia ser presa a qualquer momento. Muita gente duvidou da informação, riu quando a informação foi citada, inclusive. Porém, a Polícia Federal, já na sexta-feira, tinha dito que sabia onde estava a Carla Zambelli e que a prisão poderia acontecer, inclusive, já no último sábado. Carlito, mas por que não aconteceu no último sábado? Porque precisavam de alguns trâmites legais. Tanto que, hoje, a informação que a gente recebeu de alguns portais de notícia, hoje é dia 16, tá? Alguns portais de notícia da mídia tradicional reforçam. Polícia italiana já sabe onde está a Carla Zambelli. E por que isso é importante a gente trazer? Porque como a polícia italiana também já sabe onde está a Carla Zambelli, para que ela seja presa, faltam apenas detalhes burocráticos da justiça italiana. Tanto que está aqui, ó, a localização de onde Carla Zambelli está escondida na Itália já é sabida não só pela polícia brasileira, mas pelas autoridades policiais locais. De acordo com as informações que foram repassadas à Polícia Federal, o que falta ainda para a operação da prisão contra Carla Zambelli ser deflagrada são questões meramente burocráticas da justiça italiana. A expectativa da PF é que até o final desta semana tudo se resolva. Traduzindo, se sair tudo como se imagina, a Carla Zambelli estará no Chilindró provavelmente até a sexta-feira. Provavelmente até a sexta-feira. A gente viu toda a movimentação, inclusive, do Congresso Nacional ali, através do Hugo Mota, que eu já expliquei lá no meu canal. Se você não viu ainda, vai lá no canal Historiador, que tem um vídeo que eu publiquei lá, onde eu falo por que o Hugo Mota está pressionando o governo Lula, voltando atrás de alguns acordos que tinham sido firmados. Vou dar um spoiler, tá? Tem dedo do Arthur Lira no meio, mas vai lá para você entender o que está acontecendo. E é o que aconteceu. O Hugo Mota encaminhou ali para o Congresso Nacional, para a CCJ, para ser bem específico, um pedido para determinar se caça ou não a Carla Zambelli, e a gente já explicou, como o próprio Hugo Mota também já tinha entendido na palestra que ele deu lá em São Paulo na semana passada, uma palestra organizada pelo Grupo Globo, onde ele disse que não teria como não caçar o mandato da Carla Zambelli, porque depois do transitado em julgado, não se tem o que fazer. E ele tá certo, transitou em julgado, meu amigo, já foi, é cumprir a sentença se for condenado, e acabou. E a Zambelli, ela não só terá de cumprir a sentença, como ela terá a perda do seu mandato. A perda do mandato se dá por alguns motivos, em específico, porque quando a gente lê lá, por exemplo, na Constituição, no artigo 15 da Constituição, inciso 2º, se não me falha a memória, estabelece lá o critério para que a pessoa tenha a suspensão dos seus direitos políticos, ou seja, quando a pessoa não pode ter direitos políticos, os direitos políticos delas estão suspensos. Quando há, por exemplo, condenação criminal transitada e julgada, como acontece no caso da Carla Zambelli. Além disso, o parlamentar que se ausenta do mandato por mais de 120 dias perde o mandato por falta. Então, se a Zambelli estará presa, como é que ela vai conseguir conduzir o seu mandato?
O Hugo Mota acabou cedendo, evidentemente, ali as pressões do Arthur Lira, para não parecer que ele está fazendo as coisas do jeito que o STF quer, encaminhou para a CCJ, depois de gritaria ali do André Fernandes, deputado federal pelo PL do Ceará, mas a decisão vai ser mantida. Por quê? Porque o Congresso não tem ali o papel revisor das ações do Supremo Tribunal Federal. Essa história da Carla Zambelli é importante porque muita gente desacreditou que figuras como Zambelli, Daniel da Silveira, Gabriel Monteiro, Moro, Dallagnol, Bolsonaro e outros tantos indivíduos fossem responsabilizados de alguma maneira por suas condutas. E todos, de alguma maneira, foram. Por exemplo, Daniel da Silveira, preso. Gabriel Monteiro, está solto hoje, mas também foi preso. Sérgio Moro, foi tornado parcial pelo STF. Não teve ali a sua elegibilidade, o seu mandato cassado e a sua perda da elegibilidade, mas foi reconhecido como um juiz parcial no que diz respeito ao âmbito da Operação Lava Jato. Certo? Dallagnol, inelegível porque tentou burlar ali a lei, olha que interessante, né? A lei da ficha limpa, porque ele tinha alguns PADs, né? Alguns procedimentos administrativos que ele estava respondendo no Ministério Público Federal e ele saiu antes de o processo ser concluído, porque se alguns fossem concluídos com a sua condenação, ele estaria inelegível. Aí para dar uma de esperto, ele simplesmente saiu antes do período legal que ele teria de deixar ali. Para ser candidato a deputado federal como ele foi em 2022, ele teria de se descompatibilizar em abril de 2022. Ele se descompatibilizou em novembro, se não me falha a memória, de 2021. Isso evidenciou algo estranho por trás, né? Porque qual o sentido de ele tentar se descompactualizar antes se ele não tinha essa obrigatoriedade? A resposta é simples, tentar fugir da punição legal que seria imposta a ele, como foi, está inelegível. A Carla Zambelli será presa muito em breve, ela já foi condenada. E para mim a prisão da Carla Zambelli, neste caso em específico, por invadir ali o sistema do CNJ, tem um gostinho especial, porque a Globo chegou a dizer que eu publiquei matéria com título falso, porque eu disse que a Zambelli seria presa neste caso, porque ela seria condenada, e expliquei claramente por que ela seria presa, e a Zambelli não só foi condenada, como será presa exatamente, especificamente, pelos motivos que eu apontei no meu vídeo, que na época a Globo disse que eu era disseminador de informação falsa. Olha que interessante, né? Até hoje não fizeram errata, não reconheceram o erro que fizeram ao me acusar de espalhar informação falsa. E tá aí agora, a Zambelli vai ser presa muito em breve, o que a Polícia Federal aguarda. As armações que estão acontecendo em relação ao Bolsonaro e a revista Veja vai cair por terra. Por quê? Eu fiz um vídeo também lá no canal Historiador. Se você não viu, vai lá ver também. Porque aqui, como eu faço uma análise às 16 horas, então nem sempre dá para falar de todos os temas. Mas eu falei na revista, lá no meu canal, que mesmo que aquela troca de mensagens do Mauro Cid seja verdadeira, a delação premiada não será anulada. Por quê? Primeiro, existe prova que ele não foi obrigado a falar nada. Ao contrário, o que a materialidade comprova ali é que ele prestou depoimento com a presença dos seus advogados, o depoimento foi gravado. Ah, mas ele pode ter combinado, Carlito, o que ele vai dizer. Certo, ele pode ter combinado se o depoimento tivesse, sei lá, 10 minutos. Mas se o depoimento tiver 3 horas, 4 horas, em alguns que tiveram até mais que isso, como é que ele iria decorar todas as respostas, inclusive em um vídeo que a gente vê ali sendo colocado de maneira integral? Então, o próprio advogado do Mauro Cid nega que eles foram obrigados a falar aquilo que a polícia queria dizer. A gente sabe que parte da mídia está acostumada com o modus operandi da Lava Jato. O próprio Bolsonaro está tentando criar nele a imagem do Lula, só que ele esqueceu que para que ele seja comparado ao Lula, no caso de perseguição jurídica, precisaria ter um Dallagnol no lugar do Paulo Gonet e um Moro no lugar do Alexandre de Moraes. Ele não deu esse azar. Não vou dizer nem sorte, é azar porque Lula saiu da eleição em 2018 por conta de Moro e Dallagnol e ficou preso por conta de Moro e Dallagnol mais de 580 dias. Então não vai colar esse material da revista Veja que foi divulgado. Na melhor das hipóteses, em relação à delação premiada, o Mauro Cid perde os benefícios da colaboração, mas a colaboração, tudo aquilo que ele apresentou, falou e que gerou materialidade comprovada, continua valendo. Tá? Isso é só feito aí, basicamente, para se ter uma narrativa para a extrema-direita. Eu até falei também aqui, não sei se foi aqui na revista Fora, se foi no meu canal também, que é um absurdo, por exemplo, nessa altura do campeonato, você ter pesquisas ainda colocando o nome do Bolsonaro na intenção de voto para 2026. Ah, Carlito, mas Lula também apareceu nas pesquisas de 2022, ainda em 2021, ou ainda em 2020, antes de ele recuperar os direitos políticos. Ele apareceu em 2018, quando ele estava condenado. Pois é, só que tem um detalhe que os veículos da mídia tradicional escondem de você. Quando o Lula era inserido nas pesquisas eleitorais,
ele ainda tinha recurso para poder recorrer. Em 2018 ele foi condenado, ele ficou inelegível porque ele teve condenação em segunda instância, não condenação transitada em julgado. Então, cabia recurso, inclusive para que ele tentasse concorrer sob júdice. Já na eleição de 2022, a mesma coisa. Lula ali entre 2020 e 2021 ainda estava sem direitos políticos, depois ele recuperou, se não me falhar a memória, os direitos políticos em 2021. Mas ainda cabiam recursos, então era normal você colocar um candidato que ainda tinha realmente possibilidade de ser candidato. No caso do Bolsonaro, não existe essa possibilidade. O Bolsonaro teve a sua condenação à inelegibilidade transitada e julgada no TSE. Ele não será candidato. O próprio Flávio Bolsonaro, na entrevista que ele deu à Folha, ele reconhece: meu pai não será candidato porque ele está inelegível em 2026, vai ter de indicar alguém. Então a gente precisa entender, né, os meandros do que acontece, por que a mídia continua colocando o nome do Bolsonaro. Lá no meu canal eu fiz um vídeo explicando por quê, tá? Por que não se critica ou não se ataca em tese algumas pessoas. E eu espero que todo mundo, tá? Que todo mundo que acompanha nosso trabalho aqui na Revista Fórum compreenda porque é importante fazer um trabalho sério. Porque mesmo que demore às vezes do resultado aparecer da maneira que a gente quer, ele aparece. E a Zambelli, se tudo correr como a própria Polícia Federal está relatando, até o final de semana estará aqui no Brasil, dentro do Chilindró. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva aqui na Revista Fórum, deixa seu like, me siga no meu Instagram, Carlitos Neto, e me siga também lá no meu canal, O Historiador, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!